Olá, tudo bem? Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 1 Samuel, capítulo 19. Saul tenta matar Davi. Saul instigou seus servos e seu filho Jonatas a matarem Davi, mas Jonatas, por causa do seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul. Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã cedo você precisa encontrar um lugar para se esconder. Pedirei a meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo o que conseguir descobrir. Na manhã seguinte, Jonatas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito dele. O rei não deve pecar contra o seu servo Davi, disse Jonatas. Ele nunca fez nada para prejudicá-lo, sempre o ajudou como pôde. O Senhor se esqueceu da ocasião em que ele arriscou a vida para matar o guerreiro filisteu e assim o Senhor deu grande vitória a Israel? Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo algum para isso. Saul atendeu Jonatas e jurou: tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Depois Jonatas chamou Davi e contou-lhe o que havia acontecido. Em seguida, levou Davi até Saul e Davi voltou a servi-lo como antes. Houve guerra novamente e Davi conduziu as tropas contra os filisteus. Ele os atacou e os derrotou com tamanha fúria que eles bateram em retirada. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele. Enquanto Davi tocava sua harpa, Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Mical salva a vida de Davi. Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse na manhã seguinte. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite, pela manhã estará morto. Então ela o ajudou a descer por uma janela e ele correu e escapou. Em seguida, Mical pegou um ídolo do lar, colocou-o na cama, cobriu-o com um cobertor e pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhes disse que ele estava doente e não podia sair da cama. Saul, porém, enviou os oficiais de volta para prenderem Davi. Tragam-no aqui com cama e tudo, para que eu o mate, ordenou. Mas, quando chegaram para levar Davi, descobriram que na cama havia apenas um ídolo do lar, com uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Saul perguntou a Mical: por que você me traiu e deixou meu inimigo escapar? Fui obrigada a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou me matar se eu não o ajudasse. Assim, Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel e contou-lhe tudo o que Saul havia feito. Então Davi foi morar com Samuel em Naiote. Quando Saul foi informado que Davi estava em Naiote, em Ramá, enviou oficiais para o prenderem. Chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. Então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul e eles também começaram a profetizar. Quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas eles também profetizaram. A mesma coisa aconteceu com o terceiro grupo. Por fim, o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço no lugar chamado Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou ele. Alguém informou: estão em Naiote, em Ramá. Mas, no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até mesmo sobre Saul, e ele também profetizou até chegar a Naiote. Saul rasgou suas roupas e, despido, deitou-se no chão o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. Por isso surgiu o ditado popular: acaso Saul também é profeta? Capítulo 20. Jonatas ajuda Davi. Davi fugiu de Naiote, em Ramá, e se encontrou com Jonatas. O que eu fiz? Disse Davi. Qual é o meu crime? Que pecado cometi contra o seu pai para que ele esteja tão decidido a me matar? Isso não vai acontecer, respondeu Jonatas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que meu pai não esconderia de mim algo dessa natureza. Não é assim.
Então Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai, sabendo muito bem de nossa amizade, disse a si mesmo: não contarei a Jonatas, ele ficaria magoado. Mas tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, eu estou apenas um passo da morte. Jonatas perguntou: o que posso fazer para ajudá-lo? Davi respondeu: amanhã celebraremos a festa da lua nova. Sempre me sentei com o rei para comer nessa ocasião, mas amanhã me esconderei no campo e ficarei ali até o entardecer do terceiro dia. Se seu pai perguntar onde estou, diga a ele: Davi insistiu que eu o deixasse ir para casa em Belém, participar do sacrifício que toda a família dele oferece a cada ano. Se ele disser: está bem, então você saberá que não corro perigo. Mas se ele se enfurecer, você saberá que ele está decidido a me fazer mal. Mostre-me sua lealdade como amigo, pois assumimos um compromisso solene diante do Senhor. Se por acaso você acha que cometi alguma ofensa contra seu pai, mate-me você mesmo, aqui e agora. Não é necessário me entregar a seu pai. Nunca, exclamou Jonatas. Você sabe que se eu tivesse qualquer suspeita de que meu pai planeja matá-lo, avisaria você no mesmo instante. Então Davi perguntou: como saberei se seu pai ficou irado? Jonatas respondeu: venha ao campo comigo. E os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi: prometo diante do Senhor, o Deus de Israel, que amanhã ou no máximo depois de amanhã, a esta hora, conversarei com meu pai e avisarei você logo em seguida do que ele pensa a seu respeito. Se ele falar a seu respeito de modo favorável, informarei a você. Mas, se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente, se eu não avisar você, para que possa escapar em segurança. Que o Senhor esteja com você como esteve com meu pai, e que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas, se eu morrer, trate minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse: que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Então Jonatas disse: amanhã celebraremos a festa da lua nova. Darão por sua falta quando virem que seu lugar à mesa está vazio. Depois de amanhã, ao entardecer, vá ao lugar onde você se escondeu antes e espere ali, junto à pedra de Ezel. Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele: as flechas estão deste lado, saberá tão certo como vive o Senhor, que tudo está bem e que não há perigo algum. Mas se eu disser a ele: vá mais para frente, as flechas estão adiante, significará que você deve partir de imediato, pois o Senhor o manda ir embora. E que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade que existe entre nós. Então Davi se escondeu no campo, e quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer. Ocupou seu lugar de costume, encostado à parede, com Jonatas sentado diante dele e Abner ao seu lado. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Saul não disse nada sobre isso naquele dia, pois pensou: deve ter acontecido algo que deixou Davi cerimonialmente impuro. Mas, quando o lugar de Davi também ficou vazio no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência para ir a Belém. Disse: por favor, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, peço que me deixes ir ver meus irmãos. Por isso ele não está aqui à mesa do rei. Saul se enfureceu com Jonatas e disse: seu traidor, filho de uma prostituta, pensa que não sei que você quer que ele seja rei para sua própria vergonha e de sua mãe? Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que eu o mate. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas a seu pai. O que ele fez?
Então Saul atirou sua lança contra Jonatas com a intenção de matá-lo. Assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Enfurecido, Jonatas levantou-se da mesa e durante o segundo dia da festa recusou-se a comer, frustrado pelo modo como seu pai havia desonrado Davi publicamente. Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. Disse ao ajudante: "Comece a correr para que possa encontrar as flechas quando eu as atirar." O ajudante correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: "A flecha está mais à frente! Rápido, não fique aí parado!" Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada, apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal. Então Jonatas entregou o arco e as flechas ao ajudante e ordenou que os levasse de volta à cidade. Assim que o ajudante foi embora, Davi saiu de seu esconderijo no lado sul da pedra de Ezel. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes com o rosto em terra, e quando se beijaram e se despediram, ambos choravam, especialmente Davi. Por fim Jonatas disse a Davi: "Vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre nossos descendentes." Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Capítulo 21. Davi foge de Saul. Davi foi à cidade de Nobe para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. "Por que você está sozinho?" perguntou. "Por que ninguém o acompanhou?" "O rei me enviou para tratar de um assunto secreto", respondeu Davi. "Pediu que eu não contasse a ninguém porque estou aqui. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver." "Não temos pão nenhum", respondeu o sacerdote, "mas há o pão sagrado que você pode comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente." Davi respondeu: "Nunca permito que meus homens toquem em mulheres quando saímos numa companhia. E se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nesta missão." Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia, tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: "Você tem uma lança ou espada?" O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu: "Tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui." "Dê-me essa espada", respondeu Davi, "não há outra melhor que ela." Então Davi fugiu de Saul e foi até Aques, rei de Gate. Os oficiais de Aques, porém, disseram: "Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares?" Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aques, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aques disse a seus homens: "Precisavam me trazer um doido? Tenho doidos suficientes aqui. Por que trouxeram alguém assim ao meu palácio?" Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.